Isaías capítulo de número 34, irmãos, é o nosso texto, continuando nossos estudos no livro do profeta Isaías. Isaías 34. Eu farei a leitura então do capítulo 34, é um capítulo de 17 versículos apenas. Nós faremos então a leitura, os irmãos acompanhem por favor na sua Bíblia, ok? Os irmãos acompanhem suas Bíblias, melhor dizendo, né? A leitura do capítulo 34 de Isaías. O capítulo fala da indignação de Deus contra as nações. Então veja o que diz o profeta, ou Deus através do profeta: chegai-vos nações para ouvir, e vós povos escutais. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do seu sangue dele os montes se inundarão. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada de gordura, e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil, como a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos. Nas suas fortalezas serão habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Alinhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra brigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, um com o outro. Buscai no livro do Senhor e nele, nenhuma dessas criaturas falhará. Nenhuma nem outra faltará melhor. Porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra como cordel. Para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Bom, meus irmãos, nós já oramos, né? Nossa irmã Vitória orou a Deus por nós, para que Deus nos fale por meio de sua palavra, e nós passamos então a exposição desse capítulo, que é um capítulo duro, né? Pesado, porque fala de juízo e fala numa linguagem muito vívida, né? Concisa de fato, mas vívida, né? Fala muito de sangue, de que a espada do Senhor se embriagará de sangue, né? Será embriagada de sangue, que a Edom será destruído, que virará piche e enxofre. Então vem uma linguagem de juízo muito forte, né? Nesse capítulo de número 34. Bom, vamos ver o que Deus quer nos ensinar através desse texto, do estudo dele, mas antes, como nós costumamos fazer, a introdução para esse capítulo 34. A sessão inicial da nossa grande película, nós estamos tratando de 33 até 35, dessa série de Ai, é uma série de lamentos, tá? Por causa do juízo, né? Então lembra que Ai é uma lamentação de juízo. Ai dos povos, ai da terra, porque Deus vai julgá-la. Tá?
Então a sessão inicial 33, o 12, dessa série de Ai, fez um papel de um prefácio, anunciando o duplo tema de salvação e juízo. Então, no início dessa perícope, que vai do 33 até o 35, no início dela, que é 33, 1, 12, é uma introdução sobre o tema que Deus vai desenvolver do texto, né? Que Isaías vai desenvolver no texto, que é salvação e juízo. O tema da salvação foi mais desenvolvido na primeira proclamação universal, que foi o último texto que nós vimos, em D3, 3, 24. Agora, a segunda proclamação é mais detalhada e se volta para o tema do julgamento. Então, veja só, a introdução de 1:12, D3, 1:12, que fala sobre os dois temas que são tratados de forma resumida, salvação e condenação. Aí, de 3 a 24, do 33, fala da salvação. E agora, no capítulo 34 inteiro, fala do juízo. Tá? Edom, isso aqui é importante, tá? Você vê o nome de Edom aqui, da nação de Edom, os edomitas. Edom, nesse capítulo que nós lemos, ele tipifica, ele é um tipo do inimigo escatológico do Senhor, ele representa todos os inimigos de Deus. Ok? Isso aqui é importante para a gente ler o texto. Assim como Abraão e Jacó tipificaram no capítulo 29 e 22, versículo 22 de Isaías, o cumprimento das escatológicas promessas divinas. Então veja, o que Isaías está fazendo? Ele pega personagens da história bíblica, né, do Antigo Testamento, que vieram antes dele, da época dele, e usa eles como tipos. Abraão, por exemplo, e Jacó tipificam o povo de Deus. Então quando Deus diz assim, eu salvarei a Jacó, em Isaías, Jacó já tinha falecido, já está no céu, quando Isaías veio pregar. O Jacó ali é a tipificação de quem? Do povo do Senhor, ele é o representante. Assim como aqui Edom representa os inimigos de Deus, todos os inimigos, o mundo que se opõe a Deus é representado aqui por Edom. Ok? Para ficar mais claro isso, vamos dar uma olhadinha no histórico de Edom. Quem que era a nação de Edom? A nação de Edom é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Os edomitas vêm da raiz de Saul, aquele irmão gêmeo de Jacó. Uma inimizade houver entre os dois irmãos, lembra Jacó e Esaú? Eles foram inimigos por parte da sua vida. Embora o próprio Esaú parecesse ter pouca capacidade para sustentar a animosidade. Você se lembra que no final da vida de ambos eles se acertam. Lembra lá? Quando Jacó está no vale de Jabó, que o Senhor encontra com ele, aí depois os irmãos encontram, Esaú abraça Jacó, aí se acertam, né? Lembra? Mas veja, depois disso, na história da Bíblia, em Números, é que essa hostilidade entre Israel e Edom se torna ativa e determinará o padrão futuro. Então, lá em Números, há uma situação onde, novamente, Jacó, agora como nação, e Edom como nação se encontram, e aí sim, ali vai determinar todo o futuro das relações desses ambos povos, de ambos os povos. No início, aqui só para falar o que é Números 20, né? Números 20 narra a caminhada do povo, um texto que está falando da caminhada do povo para a terra prometida. E o povo quer passar pelo território de Edom para caminhar e Edom proíbe. Edom se opõe. Então ali a inimizade é estabelecida entre Israel e Edom, porque Edom ali se declara como nação inimiga de Israel. Então eram irmãos que criaram nações que se tornaram inimigos a partir de Números 20, do que acontece lá. Aí, a partir disso, a história de entre Jacó e Edom é de briga constante. Tá? Olha só, no início do reino de Israel, que a gente está vendo nos livros de Samuel, né? Tanto Saul quanto Davi travaram guerras contra os edomitas. Salomão enfrentou uma rebelião edomita. E um século depois, Jeorão, que foi rei também enfrentou uma revolta de Edom. Quando Jerusalém caiu, olha só como durou a oposição de Edom a Israel. Quando Jerusalém caiu pelas mãos da Babilônia, Edom se alegrou. De exato, o Salmo 137 e Obadias 10 a 14, versículo 10 até 14. Fala que Edom se alegrou com a queda. Então, uma inimizade constante, de séculos. Certo?
Portanto, vista essa história, esse relacionamento hostil entre Israel e Edom, há evidência de quase 1 milênio de guerras entre os dois povos, para sustentar o que disse Amós, versículo 11, sobre a eterna, Amós usa esse termo para definir, eterna hostilidade de Edom contra Judá. Parece que é uma hostilidade que não tem fim, pela história da guerra entre os dois povos. Assim, o que Isaías faz? Vista essa história de Edom, esse histórico, Isaías faz de Edom a personificação, o representante maior dos inimigos de Deus, que serão julgados no grande dia da vingança do Senhor. E a profecia de Gênesis 25, 23, desse dia de juízo sobre Edom, será cumprida finalmente. Lá em Gênesis 25, 23, tu lembra? Lá é a profecia sobre o nascimento de Jacó e Esaú, que Deus faz a mulher de Isaac, Rebeca, e diz, o que diz a profecia? Que o irmão mais novo será servido do irmão mais velho, ou seja, Jacó vai prevalecer sobre Esaú, Israel vai prevalecer sobre Edom. Então, no dia do juízo de Deus, quando Deus destruir o Edom, que é o mundo, que representa o mundo, então essa profecia vai se cumprir de fato. A igreja vai vencer o mundo, porque a igreja é simbolizada por Jacó e Edom simboliza o mundo. Esse contexto é importante para a gente caminhar nesse capítulo 33, tá? Alguma dúvida? Tranquilos? Vamos lá. Essa briga toda começou para um prato de leitinho. Isso mesmo. Na relação lá de Jacó e Esaú. Perfeito. Bom, nossa sessão maior, como eu disse, é do capítulo 35, termina no capítulo 33, começa aqui, termina no 35, tá? A gente está no meio, então no 34. O tema dessa sessão grande é a vitória, a proclamação e a peregrinação. Nós já passamos pela salvação de Sião e o julgamento dos povos. Nós já passamos pela proclamação da salvação de Sião e agora nós estamos na proclamação do juízo dos povos. Está vendo aqui, ó, o contraste, ó? Salvação realizada, salvação proclamada. Juízo realizado, proclamação do juízo, entendeu? Juízo anunciado, melhor do que não realizado. Juízo anunciado, juízo proclamado. Então, está vendo a ligação? Salvação anunciada, proclamação realizada. Juízo anunciado, proclamação do juízo também. Juízo, né, proclamado, tá bom? Então tem essa, e no fim a gente vai ver aqui, então nós estamos aqui, ó, 34, 17, nós estamos nessa parte aqui, Deus prometeu o julgamento dos povos, agora haverá uma proclamação universal de que os povos de fato serão julgados na pessoa desse representante que é Edom. O nosso estudo da passagem é essa aqui, a terra é convocada para ouvir a sentença. Essa terra aqui é a terra que se opõe a Deus, tá? Ela é convocada, as nações são convocadas para ouvir a sentença de Deus sobre elas. O julgamento final será realizado. A ira do Senhor sobre a terra e o céu. A espada do Senhor sobre Edom, que representa os inimigos. O sacrifício do Senhor é Edom, vamos entender por quê. Edom será sacrificado. A vingança do Senhor em prol de Sião. Tudo isso para defender o povo dele, para cumprir a promessa de salvação ao povo dele. Tá? A desolação perpétua dessa terra, simbolizada por Edom, a desolação perpétua é uma certeza. O fim da humanidade na terra, depois do juízo. Os animais tomarão conta da terra, eles habitarão seguros. Não a humanidade. A humanidade que é opositora de Deus não tem segurança para elas. Para os animais haverá segurança. Daí a descrição do final do texto diz: os animais habitarão ali, farão ninhos e tudo mais. Ele diz segurança dos animais, mas não dos homens, porque os homens serão destruídos. E por fim, Isaías faz outra convocação aqui no final, está vendo? Convocação. Aqui ele convoca para que a terra ouça a sentença. Aqui ele convoca a terra para observar na lei de Deus, ou na profecia, de que a sentença há de ser cumprida, porque Deus falou. Então é como se falasse: olha, os ímpios serão julgados. É a convocação. Venham ouvir aqui, ó, vocês serão julgados. Aí no final da convocação, leiam da palavra de Deus para ver se não é assim de fato. É isso que Isaías está fazendo ali, que é de fato a estrutura do nosso texto aqui, iniciando e fechando o texto, falando do juízo. Convocação para ouvir a sentença, convocação para ter a certeza de que o plano de Deus há de ser cumprido. Ok? Vamos lá então, por partes.
convocação da terra, então, para a sentença, olha o versículo 1. Chegai das nações para ouvir, e vós povos escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Alguém se lembra de um salmo que parece com isso aqui? Salmo de número 24, lembra? Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Então a convocação fala, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo, e aí ao invés de os que nele habitam, que aqui já é considerado, e tudo quanto produz. Então a ideia é de que Deus está chamando as nações, Deus está chamando todas as nações, que aqui é o mundo, a terra, ok? A terra aqui são todas as nações inimigas de Deus, para ouvir a sentença do Senhor. O Senhor tem uma sentença, é como alguém que está sendo julgado e foi condenado, e vai ouvir agora a sentença do juiz, para depois a pena ser aplicada, ser executada, ok? Então aqui está chamando para o juízo. E qual que é, veja, qual que é o juízo? Qual que é a mensagem para a qual o mundo foi convocado? Veja aí, o julgamento final, né? Deus vai julgar, é para isso que eles estão sendo convocados, para ouvir que Deus julgará. A ira do Senhor virá sobre eles. Vamos ver aqui, já vou colocar aqui, ó, as 4 partes, para a gente ver já as 4 partes. Primeiro, a ira do Senhor sobre a terra e sobre o céu. Veja aí o versículo 2 a 4, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor, a sua severidade, contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição, e as entregou à matança. Veja que linguagem forte, né? A ideia aqui então é que o porquê inicial do versículo 2 está explicando o motivo da convocação. Vinde, ó terra, ouvi, está convocando. Eu vou dizer agora por que vocês foram convocados. Porque o Senhor se indignou contra vocês, e o furor dele cairá sobre vocês. Está vendo? Então, está tentando entender aí? Está explicando a mensagem de juízo. E aí diz mais, ele destinou todo o exército do mundo, olha aí. Ele está indignado contra o exército, todo o exército, a ideia de todos os habitantes da terra, ok? Todos aqueles que pecam contra o Senhor. Então a ideia do exército é a multidão que compõe a terra, dos homens não arrependidos. Tá? E ele as destinou, ou seja, aqui ele destinou o tempo do hebraico aqui, que é o tempo perfeito do hebraico, a ideia de algo que decidiu e não volta atrás. Ele destinou, ou seja, não há como isso voltar atrás. A decisão dele de julgar não voltará atrás, tá? Não há mais jeito nem tempo para que Deus volte atrás, ou para que se faça algo para que o juízo não venha. Agora acabou o tempo, ok? Ele os destinou para a destruição, né, o exército das nações, e as entregou para a matança. Então a ideia aqui de retribuição, né? Deus vai destruí-las, como eles também destruíram. Lembra que essas nações destruíram também. E agora a retribuição, Deus as destinou, as separou, as consagrou. A ideia destinou aqui separação, né? Consagração para serem destruídos. Versículo 3: os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Veja que aqui é pessoal, né? A questão do juízo aqui, irmãos, é que cada um pagará pelo seu pecado. Os seus mortos, então agora não está falando da nação mais, mas falando especificamente de mortos. Cada um dos seus mortos, certo? Serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Irmãos, nós temos o costume de velar os mortos, e não é só, obviamente, quando nós velamos os mortos dos nossos parentes ou amigos ou irmãos na fé, nós fazemos isso pelo carinho, pela honra, e nós consideramos eles serem alvos. Mas também, a humanidade tem um certo sentimento, uma certa inclinação a se desfazer dos mortos de maneira rápida. Ou seja, ver uma pessoa se decompondo não é algo agradável. Então por isso, né, os mortos são rapidamente sepultados, porque denota fraqueza. Uma das coisas que nós não gostamos de ver mortos é que nós vemos também o nosso destino, a nossa fraqueza. Alguém que era cheio de glória, agora não tem mais aquele brilho. Então é algo que nos incomoda, a morte, por isso também, tá? É um dos motivos.
Então a ideia aqui é que rapidamente se promove um sepultamento dos mortos, mas aqui os mortos são lançados fora, e o cheiro deles expostos tomam a terra. Por que eles são lançados fora? Porque são tantos que não dá para sepultar. Então a ideia de um juízo universal aqui é claro, não dá para sepultar, é muita gente, então eles lançam fora e o odor deles enche a terra. Essa é a ideia, ok? Mas a ideia de pessoalidade também, os seus mortos eram um juízo sobre cada um deles. Não está falando mais de nação, está falando de pessoas mortas. Então a ideia de juízo é individual, ok? Do sangue deles os montes se inundarão. A ideia de que a erosão da terra não é por conta da água da chuva. Nós estamos vendo lá em Recife, né, nesses dias, né, nos jornais, né, as chuvas que estão fazendo vítimas lá e os morros caindo, não é isso? Pela força da água, vai ali, né, a erosão vai acontecendo da terra, e a terra vai desmoronando. A ideia aqui é do sangue, o sangue fará isso, o sangue que escorre pelos montes, né? A ideia é de que eles levarão os montes, os rios de sangue que fluem das encostas, farão que a terra seja encharcada e ela seja destruída, e ela caia, ela vem abaixo. Essa é a ideia. Descrição de juízo terrível, né? A ideia de quantidade de sangue que é derramado, que Deus fará isso, né? Mas vamos lá. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como pergaminho. Todo o exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Duas ideias aqui são possíveis quanto ao exército. Do que está falando o exército daí? Dessa parte aqui primeira ainda, né? A ira do Senhor, a terra e o céu. O exército pode ser os deuses, que eram falsos deuses, que os povos adoravam, as estrelas, o sol, a lua, eram considerados deuses. Então Deus vai julgar esse panteão de deuses falsos, ok? Eles vão ruir. A ideia é de que eles não estarão ali para dar segurança no dia do juízo de Deus. Então a ideia é de que eles serão destruídos. Então é uma possível interpretação. Outra interpretação é a questão do universo. O universo experimenta um colapso. Então a ideia aqui, tomando por essa segunda parte, embora a primeira interpretação também caiba aqui, as duas cabem aqui, é que a história tem um fim. Daí a ideia de que o céu ele se dissolverá e se enrolará como um pergaminho. A ideia da história terminou, de um livro sendo fechado, um pergaminho sendo enrolado. Então o universo não é eterno, o mundo não é eterno, ele terá um fim, ele terá um dia em que Deus o julgará. Então essa é a ideia do profeta Isaías aqui, tá? Agora vamos passar a segunda parte aqui, ó. A espada do Senhor sobre Edom. Aí Edom é inserido na narrativa, no poema. Por quê? É um poema, né? Por quê? Porque Edom, lembra? É o representante do mundo que se opõe a Deus. Então agora Edom vai ser incluído aqui. Olha só o versículo de número 5, do 5 ao 6, até o finalzinho do 6. Porque a minha espada se embriagou. Alguém lê, por favor? Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Então veja, aqui fala de uma guerra, né? Uma guerra divina, uma guerra santa que Deus batalha, que Deus combate, tá? E a ideia aqui pode parecer forte, mas nós vamos entender 3 pontos aqui. Porque hoje, né, nós estamos numa sociedade muito sensível, né? Falar de guerra, né? Então, 3 coisas que nós temos que entender aqui. Primeiro, que essa guerra parte de um princípio de retribuição. Esses povos que estão sendo destruídos, aqui personificados em Edom, são povos que mataram, então eles serão mortos. Porque é a questão de retribuição, de justiça. Eles derramaram sangue, o sangue deles será derramado. Então Deus é um Deus justo, de retribuição. Segunda coisa, não há linguagem de prazer de Deus nisso. Não há. Veja que não há no texto nenhuma linguagem que demonstre que Deus está tendo um prazer sádico em fazer isso. Não, é um Deus justo, mas não um Deus que tem prazer na morte, mas é um Deus que exerce o juízo e faz com que recaia a sentença sobre o pecador. Então esse é o ponto, é um juiz imparcial, ele não tem prazer, mas ele faz valer a lei,
Ok? Então esse é o ponto. E terceiro ponto, irmãos, é que essa é a consequência natural para os pecadores que rejeitaram a vida. Quem é a vida? A vida é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem rejeita a vida, a lógica, o que vai acontecer a ele, naturalmente, é a morte. Então é um processo natural. Se Deus é a vida, Ele nos criou e por Ele nós existimos, vivemos, e Ele é a vida eterna em Cristo, se nós o negamos, então sobra para nós o quê? A opção natural, a morte. Então isso tem que ficar claro para a gente entrar num texto desse. Tá? Essas três coisas. Primeiro, que é a retribuição injusta. Eles mataram, eles serão mortos. Eles derramaram sangue, o sangue deles será derramado. Segundo, o ponto que nós vimos aqui, a falta de prazer de Deus em exercer juízo. Ele é um juiz imparcial, ele fará porque é justo, tá? Não tem prazer envolvido nisso, mas ele faz por justiça. E terceiro, é que é uma lógica natural, a consequência do ímpio ter rejeitado a vida, que é Cristo, e agora só para ele a morte. Então, um processo natural, tá? Por mais duro que seja, é natural. Então vamos lá. Versículo 5, porque a minha espada se embriagou nos céus. Se nós entendemos que os céus, no versículo de número 4, o exército dos céus são os falsos deuses, a quem Deus destruiu, mostrando a ineficácia deles, então Deus agora, depois de destruí-los, tem a sua espada, veja aí, embriagada nos céus. Ou seja, a ideia de que a espada dele foi saciada na guerra contra os poderes celestiais. Então é uma imagem, obviamente, né? É um poema. Então a ideia de que Deus venceu os falsos deuses e a espada dele no céu está embriagada, ou seja, ela cumpriu a função dela. É como um guerreiro que combate na batalha naquele tempo, né? E a espada depois dos mortos está cheia de sangue, ou seja, a espada cumpriu a função, terminou ali a guerra, e a espada está embriagada de sangue. A ideia de Deus é que ele já está com a espada nos céus embriagada, já terminou, já venceu seus inimigos, a potestade, os principados e tudo mais. Agora o que ele faz? Ele desce a terra, porque ele tem um juízo na terra também, nos pecadores, tanto que Jesus Cristo vai julgar anjos caídos, a ideia de potestades, e homens pecadores. Então é o juízo de Deus da terra e do céu, agora representado em Edom, porque quando ele desce a terra, ele vai a Edom, que representa os inimigos de Deus. Olha o versículo de número 5, continuando. Eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. É interessante pensar aqui que a espada também, utilizada como símbolo aqui da guerra, ela é um instrumento de matança individual. Ela não é uma bomba atômica, né? A bomba atômica ela é impessoal. Em que sentido? Você lança uma bomba, você não deve saber que você vai matar. Você lança lá e explode todo mundo, né? Mata todo mundo, de maneira indiscriminada. Mas a espada não. A espada é um por vez. Ela é um objeto de matança individual. Então a ideia é de que o Senhor ele fará com que cada um pague os seus pecados. Ele trata individualmente, ele dá o juízo individual. Essa é a ideia, por isso que a espada é usada aqui, ok? Então ele desce a Edom com a espada. E agora veja o versículo de número 6. E antes de a gente entrar aqui, depois da espada do Senhor que a gente está vendo, a gente vai entrar no sacrifício do Senhor. E o versículo 6, embora ele faça parte ali da espada, do contexto de Edom e a espada que Deus traz sobre Edom, é importante entendê-lo já no contexto de sacrifício. E aí deixa eu lhes falar uma coisa antes. O Antigo Testamento, ele deixa claro que o pecado é uma questão de vida e morte. Lembra? A alma que pecar? Perfeito. Então o pecado é uma questão de vida e morte. Mesmo o pecado inconscientemente, o pecado inconscientemente realizado, porque o Antigo Testamento tinha leis de ofertas pelo pecado de ignorância, ok? Até mesmo o pecado inconsciente ou de ignorância tinha que ser pago por meio de um sacrifício. Então, nenhum pecado deveria ser perdoado sem sacrifício. E o pecado, mesmo de ignorância, exigiu sacrifício, ok? Então veja, até Isaías 53 entende isso, que o pecado exige sacrifício. Quando Isaías 53 fala do Messias, sofredor, fala de Jesus, descreve Jesus como o quê? Como um cordeiro, lembra? Que é levado ao matadouro, um cordeiro que é sacrificado. Então veja, até Isaías, quando fala de Cristo, entende que o meu de Cristo é sacrificar-se pelo seu povo. Por quê? Porque o pecado do seu povo exige um sacrifício. Então o pecado exige sangue.
Pecado, não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então pecado exige derramamento de sangue. É por isso que você vê o texto cheio de sangue, porque Edom, o mundo opositor a Deus, está cheio de pecado. Por isso. Então vamos lá, olha só, olha o versículo 6. A espada do Senhor está cheia de sangue, novamente, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura do rins de carneiros. A ideia de a espada do Senhor está engrossada, está nutrida, ela está enriquecida da gordura. A matança foi muita, né, em Edom, porque a espada está nutrida com gordura, é do Senhor, a espada do Senhor. E é interessante que sangue e gordura eram no sacrifício destinados a Deus. Olha o que diz, eu vou ler, não precisa abrir não. Olha o que diz Levítico 3, 8 e 16. Fala do sistema sacrificial, né? Ok? As regras do sacrifício. Olha só o que diz. E porá o sacerdote a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então veja, o sangue do animal abatido não pertencia a ninguém, ele era aspergido sobre o altar de Deus, ok? Então ninguém ficava com sangue, o sangue era derramado sobre o altar. E aí diz mais: o sacerdote queimará tudo sobre o altar, é manjar da oferta queimada, de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Então você vê no texto levítico, sangue e gordura sendo dados ao Senhor, como parte do sacrifício que era do Senhor. E aqui você vê que a espada do Senhor está engrossada da gordura e de sangue. Então qual que é a ideia? A ideia é de que no juízo que Deus faz aos ímpios, e aqui no caso Edom, é um juízo que é, de fato, onde Deus busca o que é peculiarmente seu. Ou seja, ele está indo a dar paga dos pecados aos pecadores, porque os pecadores devem a ele, então ele vai buscá-los. Essa é a ideia, ok? Os pecadores pertencem a Deus, ainda que eles não queiram pertencer, e Deus acertará a conta com eles, porque eles são do Senhor. Então a ideia de sangue e gordura aqui, que eram dados no sacrifício ao Senhor, representam Edom, porque o Edom é do Senhor, e o Senhor vai buscá-los, entendeu? Então Deus vai buscar o que é peculiarmente seu. Então, nós somos povo de Deus, mas quer dizer que o ímpio não pertence a Deus? Num sentido, o ímpio pertence a Deus, em outro não. Em que sentido não pertence? Não é consagrado, não é alguém que se arrependeu, nesse sentido ele não pertence a Deus, mas ele pertence a Deus porque ele é criado para a glória de Deus, e ele vai ter que prestar as contas diante de Deus, e Deus vai buscá-lo para isso, ok? Então essa é a ideia aqui de sacrifício, o Edom como sacrifício. O próprio texto lá de Êxodo, quando Deus entra em aliança com Israel, ele fala: vocês serão meu povo, minha propriedade peculiar, toda a terra é minha. Perfeito, bem lembrado, bacharel Mateus. O Senhor lá em Êxodo diz, vocês, a Israel, né? Aos hebreus, vocês serão meu povo peculiar, porque toda a terra é minha. Ou seja, com vocês eu tenho uma relação singular, especial, mas não quer dizer que os povos da terra não sejam meus, são meus também, ok? Então vamos lá. Ele fala aqui de sangue de gordura de carneiro, de bezerro e tal. Então quer dizer, eu posso entender que a matança do rebanho dos edomitas aqui, vamos dizer, dos povos, da riqueza dos povos, ou os próprios povos? Próprios povos. No poema de Isaías, esses cordeiros, a gente vai ver mais aqui mais pra frente. No poema de Isaías, os cordeiros, os bodes, os ovinhos, os touros representam os homens de Edom, que representam nesse juízo escatológico toda a terra, tá? Isso aqui é um texto escatológico, está falando do dia do Senhor, do dia da grande matança, está falando do fim, daquele juízo que Cristo trará, e está representado aqui por Edom. Os inimigos de Deus do mundo estão representados por Edom, mas ele está falando do povo de Edom, dos homens, e não dos animais propriamente, tá? Ele usa os animais aqui porque a linguagem aqui poética lembra do sacrifício que os judeus faziam. Eu pergunto porque logo depois ele fala de matança, né? Por isso que eu pensei que estava separando animais em riqueza ali e depois os homens propriamente dito. Perfeito, mas não, você veja que, por exemplo,
os animais, até no final do texto de Isaías, eles habitam a terra, né? Lembra no final lá? Obviamente os animais imundos não eram próprios para o sacrifício, mas eles habitam. A questão aqui é que esses animais que eram usados no sacrifício, eles apontam para Edom como um sacrifício. Ok? Deu para entender, irmãos? Os animais descritos aqui são um símbolo de Edom. Assim como esses animais eram sacrificados ao Senhor por causa do pecado, recebiam a ira do Senhor quando o pecado, Edom vai receber a mesma ira. Então daí eles são simbolizados como animais aqui, sacrificados ao Senhor. Ok? Deu para entender? Vamos lá. Vamos agora passar aqui então, ao sacrifício do Senhor. Ele está falando de sacrifício, né? O versículo 6 já começa a falar no final. Mas vamos ver agora o final do 6 e o 7. Porque o Senhor tem um sacrifício em Bosra. Bosra era a capital, tá? De Edom. Tá bom? Então, quando eu falo, o Senhor tem um sacrifício em Bosra, ele está falando da nação de Edom. E grande matança na terra de Edom. Vamos deixar claro aí. Tá? Os bois selvagens poderosos cairão com eles. E os novilhos com os touros, os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue de novo, também, a ideia de sacrifício. E o seu pó se tornará fértil como a gordura de novo. Então, a linguagem é a linguagem de Levítico, do sistema sacrificial e tudo mais. Então veja, irmãos, aqui atenção, olha, os bois selvagens aqui, quem são? Eles são os homens importantes. Na Bíblia, alguns textos, eles comparam homens importantes como bois selvagens, bois poderosos, né? Eu separei aqui um texto que fala assim, da linguagem poética também, um texto do livro dos Salmos, para mostrar que há essa associação. Salmo de número 60, eu vou ler para vocês, 68, verso 30. Olha o que o salmista diz: reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes, está falando de povos, como touros, e dos povos como ovelhos. Calcai aos pés do que cobiçam barras de prata, dispersa os povos, também está falando de povos, dos que cobiçam barras de prata, daqueles que vivem por amor ao dinheiro, e os compara a bois fortes, como touros. Então, a linguagem poética dos Salmos, e aqui em Isaías é a mesma coisa. Então, esses bois fortes, aqui poderosos, selvagens, bois, são homens fortes de Edom, a elite de Edom, os príncipes de Edom. Eles serão julgados naquele dia. E os novilhos? Novilhos é o animal, né, pequeno, né, o animal novo. A ideia dos pequenos, os homens pequenos também serão julgados. Ou seja, todos os homens serão julgados. Dos maiores, dos mais poderosos, dos mais ricos, dos magnatas, dos bilionários, até a pessoa mais comum. Se vivem em pecado, serão, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, no juízo, para salvar também não faz, e para julgar também não faz. Então serão julgados todos os tipos de homens nessa linguagem poética, comparando os homens a bois selvagens, novilhos, tá? Então está falando de Edom aqui. E aí veja, versículo de número 7, final: a sua terra se embriagará de sangue, o seu pó se tornará fértil como a gordura. Novamente a linguagem de sacrifício. Agora vamos passar aqui, ó. Por que o Senhor está fazendo isso? Tudo com Edom, que simboliza o mundo contra Deus que será julgado no dia de Cristo. Porque o Senhor tem uma vingança para fazer em prol do seu povo. E é interessante, olha só o versículo de número 8. Alguém lê para mim o versículo de número 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Então, ou seja, será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião, que é o que? Sião também é o que? Jerusalém. Então veja, duas coisas aqui. Primeiro, por que o Senhor está fazendo isso? Porque o Senhor ama Jerusalém. Porque o Senhor prometeu salvá-la. Então veja que o juízo tem uma base no amor. Por que Deus destrói o ímpio? Porque Deus ama o justo. Se Deus permite que o ímpio permaneça, Ele não ama o justo, porque o ímpio oprime o justo. Quando você vê uma ameaça aos seus filhos, você não vai tolerar. Se você
ver um homem na rua ameaçando seu filho pequeno, você vai para cima dele. É porque você é mal com o homem, que é o mal dele? Não, é porque você ama o seu filho. Eu já contei uma vez aqui, né? Eu me lembro disso no vídeo, também já contei algumas vezes aqui, né? Mas há muito tempo. Que eu me lembro direitinho, eu era bem menino, aqui em Niterói. Meu pai foi pastor aqui, né? Da primeira igreja de Niterói. E eu estava indo para o colégio, aqui saindo ali da Gavião Peixoto. E eu era menino, pequeno mesmo. E eu me lembro que meu pai, nós paramos na frente da escola, eu desci da porta de trás do carro, e meu pai ele saiu da porta do motorista e foi dar a volta me pegar do outro lado, estava descendo do outro lado. Nisso, um mendigo, acho, não me lembro, era alguém um homem de rua, veio para cima de mim e me agarrou, não sei porquê, não sei se estava bêbado ou alguma coisa. Eu sei que meu pai voou nele com tanta força e o jogou no chão, o empurrou, ele caiu no chão. Porque meu pai não sabia o que estava acontecendo. Então meu pai reagiu rapidamente. Meu pai nem conhecia o homem, não queria fazer mal a ele, mas em proteção do filho, ele não pensou duas vezes. Então, veja, obviamente Deus, a comparação tem seus limites, porque Deus sabe muito bem o que faz. Meu pai não conhecia o homem, Deus conhece os pecadores, sabe muito bem. Mas o ponto é que Deus faz isso porque ama o seu povo. Não porque só os pecadores merecem, eles merecem, mas Ele ama o seu povo. E sem o fim dos pecadores, o justo jamais terá paz. Entendeu? Então não é porque Deus é mau, porque Deus é bom e justo. Ele é bom porque ama o seu povo e vai destruir os inimigos do seu povo. E Ele é justo porque o pecador merece isso. Ok? Então nós não devemos ver problemas nesse texto. Ok? Porque fala de uma verdade que Deus é bom e justo. Então veja só, olha só, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Você vê aqui, meus irmãos, que a menção de ano e dia é que o juízo está determinado. O juízo tem um ano e um dia. Lembra de Jesus Cristo? Porque o Pai sabe o dia. Ninguém mais sabe o dia, mas o Pai sabe o dia. Então o dia do juízo tem um ano e uma hora específica. Então ele vai chegar. Ele pode parecer tardar, mas por assim dizer, na agenda do Senhor tem um dia, tem um ano e um dia. Tanto que fala aí, ano e dia. Então vamos lá, versículo 9: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. A imagem equivocada é de Sodoma. Quem a gente lê aqui lembra de Sodoma, que foi destruída pelo fogo, que se tornou enxofre. Lembra? A mulher, né, se tornou uma estátua de sal, enxofre, a mulher de Ló. Então você lembra de Sodoma? Esse mesmo juízo de Sodoma, ele há de acontecer no dia do Senhor, né? A cidade será destruída, o mundo será destruído aqui no caso, como foi Sodoma. E é interessante aqui também, irmãos, que essa descrição, eu estava pensando, né, como é vívido na nossa história mais contemporânea, por assim dizer, né? Não está tão longe da gente, o que aconteceu, eu até coloquei aqui, o que aconteceu em Chernobyl, né? Em 1986, do desastre de Chernobyl, do desastre nuclear ali, né? E hoje você vai ver fotos de Chernobyl, coloca lá, no Google lá, Chernobyl, é uma cidade deserta, não há vida na cidade. Então é algo que traz, se você ver a imagem, você pode ter uma imagem, uma ideia do que a poesia, o poema de Isaías quer dizer sobre como vai ficar o mundo depois que Deus o destruir. Essa ideia, né? É óbvio que a imagem é poética, né? Porque a gente sabe que Deus restaurará todas as coisas, mas o mundo dos ímpios, essa é a ideia. O mundo que os ímpios procuram construir na sua prepotência, no seu orgulho, na sua rebeldia a Deus, esse mundo acabará dessa forma. Então veja, versículo 10: nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada. Novamente a ideia de sacrifício. Por que aqui evoca sacrifício? Porque vocês se lembram que lá em Levítico 6,13 havia a ordem do fogo do altar, o quê? Jamais se apagar. Então está vendo a ideia de sacrifício de novo. Daí você pode pensar na promessa do inferno, né? A chama jamais se apaga lá, porque a ideia de que o ímpio é um sacrifício que o Senhor exige por causa do pecado. Então a ideia aqui de nem de noite nem de dia se apagará, sempre subirá a sua fumaça. A ideia do altar do sacrifício.
algo foi sacrificado ali, é constantemente sacrificado, é onde a ira do Senhor está sempre acesa. Porque eu já falei, né, irmãos, o altar fala de salvação e fala de condenação, porque no mesmo tempo que o pecador é salvo do altar, a vítima do altar, o animal, é condenado, ele é destruído ali. Então o altar fala de salvação e condenação, assim como a obra de Jesus fala de salvação e condenação. Lembra de Hebreus? Hebreu vai dizer assim, com que mais juízo será considerado, maior juízo será considerado aquele que calcou os pés do Filho de Deus, que não creu na morte do Filho de Deus, que é a morte redentiva. Então o Jesus Cristo que morre, ele salva, mas ele condena os que não creem na morte dele como substituto. Da cruz fala de morte e condenação, fala de condenação porque o pecado é condenado na cruz, mas fala de salvação porque ali nós fomos salvos, nós cremos, mas trata de ambas as coisas. Então tem que se levar essa, e não adianta pensar em Deus só como um salvador, tem que se pensar assim, em Deus como um juiz, e não é bom pensar só em juiz, ele é salvador, mas ele é as duas coisas, senão você tem uma caricatura de Deus, se você não pensar assim, de que Deus é totalmente, é só bom, e não é justo, não é severo, e ao mesmo tempo você não pode pensar que Deus é severo, ele é bom, ele ama aqueles que creem nele, ele cuida do seu povo, ainda que um povo fraco, ele ama esse povo em Cristo. Deus é ambas as coisas, né? Justo e bom, você não pode perder. Geralmente igrejas, né, têm a inclinação de ratificar uma das coisas, né? O moralismo geralmente fala do Deus que julga, do Deus que não suporta nada, do Deus que... E tem também aquela questão do Deus de amor, Deus que está perdoando tudo, que não leva nada em consideração, nem uma coisa nem outra, né? Mas o que a Bíblia diz de Deus. Você vê, por exemplo, esse texto, por exemplo, é um texto que muito provavelmente você não teria sermões em textos assim, na maioria das igrejas. Você não vê textos assim, mas faz parte da palavra de Deus, é a palavra de Deus aqui. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, vou contar um testemunho para vocês. Quem me pensa, né? Estou na semana de abrir o coração. Abre o coração, mas nem canto, não abre não, não desloto, abre, mas não muito. Irmãos, quanto mais eu estudo Isaías, duas coisas acontecem. Mais eu sou inclinado a temer a Deus, saber quem Deus é, e mais eu sou inclinado pela graça dele a amá-lo. Esses textos de juízo, eles operam no crente de forma que o crente tema a Deus e o ame, porque nós vemos quem Deus é, como Deus não suporta o pecado, e como Deus será duro na punição do pecado, terrivelmente duro. Ao mesmo tempo, Ele nos libertou da ira dele em Cristo, ainda que nós não merecêssemos. Então essas coisas falam da graça também. Esses textos terríveis falam de graça também, porque você não deve entender o texto só por ele, mas por tudo que está em volta, ao redor. Esse texto, ele não pode ser entendido como algo que você tira da Bíblia, mas ele tem que ser compreendido dentro de toda a teologia bíblica, porque esse texto ajuda você a considerar mais Cristo, porque você vê o juízo chegando aqui, sobre você também e sobre mim, porque você e eu somos pecadores, e o pecado exige o sacrifício, o pecado exige retribuição, sangue, e se eu sou pecador, exige meu sangue, exige a minha destruição. Então eu me torno mais preparado para Cristo, eu considero mais Cristo, através dessas ameaças. Sem elas, Cristo perde a beleza dele. Aquela ideia, né? Ele veio me salvar do quê? Eu não preciso ser salvo. Mas quando eu conheço o estado, o que está acontecendo, o que Deus fará aos pecadores, aí Cristo ganha a glória que Ele tem, como Salvador do pecador. Então, como esses textos são importantes, como é importante conhecer o ser de Deus, a parte da justiça, da sua ira, né? Mas vamos lá, caminhando para o fim. A desolação perpétua é uma certeza, isso tudo vai acontecer. Olha só, versículo de número 10, no finalzinho: e para todo sempre ninguém passará por ela, sobre a terra de Edom. Lembra que a terra de Edom representa o mundo mau, né? Mas o pelicano e o ouriço só possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela, estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Então a ideia aqui é a ideia de desolação perpétua, com certeza. Veja, ninguém passará mais por ela, a vida cotidiana acabou, porque todos foram destruídos. Lembra os mortos lá, os cadáveres, o cheiro,
não tem mais gente passeando pela terra, acabou, os pecadores já não existem mais, eles não estão mais, essa é a ideia, ninguém mais passeia, ninguém mais anda por ela, ninguém passa mais por ela. Quem vai tomar o lugar dos homens? Os animais. Veja que aqui é um poema, irmãos, não quer dizer que isso vai acontecer quando Jesus voltar. A ideia é de que Isaías está usando uma linguagem própria da época, quando terras, povos eram assolados, nações eram levadas para cativeiros e os animais tomavam conta do lugar onde habitavam. Então ele está trazendo uma ideia, uma figura do tempo dele das guerras para mostrar o juízo que virá. Ou seja, aqui o ponto não é nem os animais que vão habitar, mas o fato de não ter mais homens. O ímpio não mais existirá. Essa é a ideia. Daí a poesia diz que os animais tomarão lugar. Então, mas a ideia é que não é qualquer animal, são animais assustadores. É uma cena de filme aqui de terror, né? Porque você tem a coruja, o pelicano, aí pode ser traduzido como coruja, tá? Algumas versões traduzem como coruja, algumas como pelicano. Por que pelicano? Embora o pelicano seja um animal do mar, o pelicano é um animal do mar. Mas por que o pelicano? Porque o pelicano, embora seja um animal aquático, uma ave aquática, ele habita em lugar deserto. O pelicano habita em lugar deserto. A própria Bíblia confirma isso no Salmo 102:7. O pelicano faz o seu ninho no deserto. Então a ideia de que ele é usado aqui, se for o pelicano, a tradução por causa da ideia de deserto, não há mais homens, tá? Aí depois vem o ouriço é um porco espinho. Quer dizer, um porco espinho pequenininho, né? Mas é um porco espinho, o ouriço. Tem o ouriço do mar também, né? O ouriço do mar, não tem? Esse ouriço aqui é da terra, é o porco espinho, tá? Eles já possuirão o bufo é a gente vai procurar na internet, o bufo é um tipo de sapo, um anfíbio. Mas aqui a ideia mais do hebraico, segundo alguns intérpretes, é o animal que tem, eu coloquei aqui, um animal de canto sinistro. O animal que tem um canto assustador. Um som que ele emite que à noite dá medo. É mais ou menos isso. Aí veja como é curioso agora. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. O cordel, a corda e o prumo ainda hoje, né, das construções, usa-se o prumo. Vai levantar o muro, você tem lá o prumo, né, para ver a retidão do muro. A ideia de que, a ironia aqui é que objetos que falam mais de construção aqui são empregados na destruição de Edom. Por quê? A ideia é que Deus passa o prumo em Edom e vê que ele está torto, ou seja, a ideia de corrupção. Ele vê que o mundo é mau, que o mundo está torto, ele manda derrubar o muro. Quando um construtor vê o muro que levantaram e ele está torto, derruba e faz de novo. A ideia é de que Deus usa o prumo e o cordel para medir, e ele vê que está tudo torto, tudo desviado, então ele destrói. Então essa é a ideia, tá? Aqui é a ironia, os objetos usados para a construção serão utilizados para a destruição. Aí veja, versículo 12: não haverá nobres para proclamarem um rei, e os seus príncipes dizem, se a vida comum acaba, a vida comum, lembra, jamais ninguém passará por ela. A ideia do transeunte, do dia a dia, o cara indo para o trabalho, certo? Ninguém passará por ela, mas os grandes acontecimentos também não mais existirão, como a posse de um rei, a nomeação de um rei. Então volta aquela ideia de bois selvagens e novilhos, tanto os grandes quanto os pequenos, serão destruídos. E a vida social, desde aquelas coisas mais comuns, quanto aqueles momentos de maior repercussão, onde a elite, os mais distantes se reúnem, tudo isso acabará, ok? E aí veja, nos seus palácios, que são os lugares mais movimentados, versículo 13, crescerão espinhos, ou seja, não haverá ninguém ali, então os espinhos crescerão, e urtigas e cardos nas suas fortalezas, será habitação de chacais e morada de avestruzes. É interessante, por que o chacal é avestruz? Porque o chacal e avestruz tem um som que é comparado a um choro. O som emitido pelo chacal e pelo avestruz é comparado a um choro. Tanto que em Jó 30, 29 e em Miqueias 1:8, tanto Jó quanto os homens lá de Jó e Miqueias, o profeta, lamentam junto com o chacal e o avestruz. A ideia é essa, a poesia é essa, que eles têm som, emitem som que parece um choro. Então a ideia é de que ali haverá lamento, os animais estão representando esse lamento ali. Veja, então nós vimos que o fim da humanidade na terra, ninguém passará por ela, não haverá mais nomeação de reis, os animais tomarão conta. É a segunda parte,
Os animais tanto tomarão conta que eles serão seguros, porque não haverá mais, os ímpios não retornarão. A destruição é tão definitiva que ninguém vai tirar os animais de lá daquela terra. Eles terão ali o ninho deles, segurança, eles não passarão, eles habitarão ali para sempre. A ideia de que o ímpio não mais existirá, ele será condenado eternamente, não haverá segunda chance, não haverá como reconstruir algo. Essa é a ideia, ok? Olha só o final então, versículo de número 15, melhor, né? Versículo 14: as feras do deserto se encontrarão com as hienas, os sátiros clamarão uns para os outros, os fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Tem fantasmas aí, né, irmãos? E aí, hein? A Bíblia acredita em fantasma, né? Ó, gente, agora, hein? Ninguém vai dormir essa noite mais. A ideia, vamos lá com calma aqui. A ideia aqui, ela é um poema, certo? É um poema que Isaías escreve. Tanto os sátiros quanto esses fantasmas, eles representam um lugar assombrado. Então a ideia de que não é que, por exemplo, o sátiro é na mitologia grega, ou aquela criatura meio homem, meio bode, é chamado sátiro. Né? A gente sabe que criaturas assim não existem. Né? Mas no texto ele é mais próximo, eu estou falando da mitologia grega, mas no texto, no contexto dos hebreus, na cultura, o sátiro é uma espécie de demônio, ok? São demônios, e é interessante isso, porque os demônios eles habitam em lugares desertos. É interessante que Jesus é tentado por Satanás num deserto. Eu coloquei alguns textos, não vou dar tempo de abrir, mas em Lucas 8, 29, em Lucas 11, 24, nos narra demônios que saem pelos lugares áridos. E quando os demônios possuem um rapaz a quem Jesus cura, quando os demônios o possuem, eles o levam a um lugar deserto, diz o texto de Lucas. Então os demônios gostam de lugares onde não tem vida, então eles habitam ali. Então a ideia de sátiros aqui é mais próximo disso, tá? Se você pensar no inferno como um lugar onde tanto os homens maus como os demônios serão punidos, então a descrição ganha força, porque você vê que no juízo de Deus, tanto demônios quanto homens pecadores estarão ali no meio daquilo, tá? E a ideia de fantasmas aqui no hebraico é criaturas noturnas, traduzido pelo português como fantasmas, né? Porque no conto místico, né, o fantasma aparece de noite, mas a ideia aqui, a tradução melhor é criaturas noturnas, criaturas da noite, assustadoras. Por exemplo, um morcego, né? A gente poderia ter um morcego, por exemplo, para nós aqui, nós conhecemos o morcego, faz parte aqui do habitat, né, onde nós vivemos, o país. E o morcego é uma criatura assustadora, é uma criatura da noite, então é mais ou menos isso. A ideia é pintar um quadro assustador, depois do juízo de Deus, um ambiente terrível, e assustador e assombroso. Essa é a ideia, no poema de Isaías. Pastor, o sátiro, nesse caso aí, a gente conhece de mitologia grega, né? Essa coisa mais cultura grega, que é mais recente do que Isaías, né? Tem esse tipo de ser, tem alguma outra cultura do tipo assim, ou é uma aproximação de tradução? Né? Não, a ideia de, aqui no texto hebraico, embora traduzido por sátiro aqui, pode ser traduzido por Lilith, na cultura judaica mais próxima, era um tipo de demônio. Então, porque lembra que tradução, ela nem sempre ela expressa, ela não mente, a tradução não mente, mas nem sempre expressa o que de fato o texto original quer dizer. A ideia aqui é, como nós falamos, de demônios, né, que habitam nos lugares desertos, né, não faz referência a nenhuma associação melhor, né, não é associada à criatura mitológica, não há. Tem gente até que diz que traduções como aqui pode ser caber bode, por causa dessa ligação. Levítico. Tá aí, né? Então, pelo que eu entendi, então, na tradução que foi usado o termo da mitologia. Perfeito, porque está próximo dali, mas a mitologia grega é que vai tirar, né, que vai usar o termo, mas ele já existia. Em Levítico, acho que foi o capítulo 17, que lá, se eu não me engano, não tem que ver, mas se eu não me engano, a mesma palavra que aparece aqui, Deus fala assim: vocês não oferecerão mais seus sacrifícios aos bodes, né? Tem traduções que falam sátiro. Tá vendo? E na nossa tradução está demônios. Tá vendo? Então, crença de que antigamente espíritos malignos em forma de bodes habitavam no mundo do deserto. Perfeito? Lembra que a gente falou que pode ser traduzido por bode também?
Aliás, em alguns filmes, né? Eu lembro que eu via, antigamente, quando eu era menina, às vezes eu via filmes de terror, ficava assustado, eu via que eu lembro de um filme que o diabo aparecia como um bode. Aliás, nas seitas demoníacas, ele é representado por um bode. É, Baphomet, né? Ô gente, aqui vocês ficam com medo dessas coisas não, viu? Porque, antes do Pedro falar, o ponto aqui não é nem assim, que tipo de criatura é, não é nesse o ponto. O ponto bíblico é que depois do juízo de Deus, só há assombro. Essa é a ideia, tá? Isaías está usando uma linguagem poética. Não quer dizer que demônios não existam, mas nós somos protegidos dos demônios, Deus nos guarda. Então não tem medo de demônio. Nós resistimos ao diabo, mas medo dele possuir, nada disso. Né? Contra o crente não há encantamento. Né? E aquele que está conosco é maior do que está no mundo. Então não há dúvida nenhuma. O maligno não toca os que pertencem a Yahvé. Não tem medo, tem que dormir tranquilo, somos os justos. Tá? Pode ficar tranquilo. Mas não quer dizer que esses seres não existam, né? Os demônios. Pois é, a gente estava vendo aqui um texto sobre locais desertos, animais que habitam locais desertos, sobre, aí nos versículos anteriores a gente estava vendo um animal que faz um som sinistro. Eu estava lembrando de uma coisa, que eu não sei se o autor chegou a referenciar isso também, mas eu estava lembrando que na cultura árabe, lá das Arábias, no deserto, existe um inseto que habita nos desertos, né? Porque ele é tipo uma cigarra, ele faz um barulho de noite, ele parece que quando ele é escrito no futuro, aí quando chega a noite ele começa a fazer um barulho tipo uma cigarra, né? Deve ser chamado de casamento ou alguma coisa assim. E os nômades que habitavam os desertos lá na Arábia, eles acreditavam que eram assombrações, demônios. Isso acontece hoje, né? Você está num lugar de noite, numa roça e tudo mais, e aí tem um barulho. Você tenta manter a pose lá, mas o doido está saindo correndo, né? Então, essa ideia, o texto é isso aí. Essa é a ideia. Animais noturnos que são assustadores, sons assustadores. Essa é a ideia que se quer criar. Eles têm um nome para isso, se não me engano, é Azif, Al-Azif. Azif que é uma palavra derivada de onomatopeia. Azif é como se fosse um barulho. Legal. O Gautier, que é um dos estudiosos que a gente lê no comentário para preparar o estudo da gente aqui, ele cita essa parte, não sei se cita isso, mas cita a cultura árabe também, como também uma cultura com esse entendimento. Depois eu vou até conferir lá de novo, para ver se bate com a sua informação. Mas obrigado, foi uma boa participação. Bom, terminando, irmãos. A Daiane fica assim, Paulo, você sempre fala que vai terminar, nunca termina. Eu estou terminando, é o terminar eterno, né? Ad eterno, né? Mas vamos lá. Vamos lá, última parte. Convocação, os 2 versículos finais. Convocação para observar o plano de Deus. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará. Nenhuma nem outra falhará, porque a boca do Senhor ordenou, o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes espartiu a terra o cordel, para sempre possuirão, através de gerações, e habitarão nela. Então vamos terminar, irmãos? O profeta faz a última convocação, ele faz a primeira convocação para ouvirem a sentença, e agora a última convocação é para verem que de fato é assim na palavra do Senhor. Aí diz assim, buscai no livro. Que livro é esse? Aí tem interpretações. O livro poderia ser a lei de Deus, a lei mosaica, que falava das bênçãos e maldições. O livro poderia ser um cânone profético, na época que Isaías possuía um cânone profético de outros profetas. Ou seria um livro do próprio profeta Isaías, chamado Livro das Profecias. Alguns teólogos acham que essa última opção é possível. É mais provável que Isaías anotava as suas profecias, o que Deus ia revelando, e ele pede aos seus ouvintes que confiram nos seus escritos aquilo que Deus tem prometido para os homens maus. Então é possível que entendamos que o livro aqui é o próprio livro do profeta Isaías, que ele está escrevendo, e anotações que ele faz para que ele peça, que fala ao povo, confira na lei, no livro, se de fato não é assim, ok? Agora veja uma coisa importante que eu não gosto de terminar sem. Fala assim, nenhuma dessas criaturas descritas acima falhará, nenhuma nem outra faltará. Por quê?
Porque a boca do Senhor, o Espírito do Senhor e a sua mão, versículo 17, é que farão essas coisas. Então veja que o Senhor está envolvido pessoalmente nisso. A boca do Senhor está nisso. O seu Espírito, que é o que dá força, a boca do Senhor é o que fala o que vai acontecer. O Espírito é aquilo que dá poder para acontecer, e a mão é que executa. Então você vê a boca do Senhor, o Espírito do Senhor e a mão do Senhor. O próprio Senhor fará isso. A gente não tem tempo, mas depois os irmãos quiserem ler e puderem ler Isaías 64, lá diz sobre o Senhor tomando vingança. Ele diz que ele sozinho fará isso. Então a ideia do que traz esse final aqui, que o Senhor fará isso. Então ele vai repartir a terra como um cordel para dar aos animais, e ali eles habitarão para sempre, de geração em geração. Depois eu vou só, antes de terminar aqui, eu só quero conferir, deixa eu só, porque eu notei isso. Só um momentinho, irmãos. Aqui, ó. Eu falei Isaías 64, não foi? 63. Eu só conferi aqui porque tá 63. Vamos terminar? Ok. O que aprendemos? Nós vimos muitas coisas aqui, sobre o juízo de Deus. Mas olha a coisa que nós aprendemos aqui hoje: que a seriedade do pecado trará um juízo terrível. Então o pecado, meus irmãos, é algo terrível que traz um juízo terrível. Ok? Então, Hebreus vai dizer assim, ó, Hebreus 10:31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, fuja do pecado, porque nosso Deus é um Deus terrível. Não brinque com o pecado, porque Deus pune o pecador. Então Deus é um Deus terrível. Você viu a descrição, né? De sangue, situação, contexto assombrador. É a paga do pecado. Então não brinquemos com o pecado. O pecado é algo que exige uma punição terrível. Deus odeia o pecado e dará a paga ao pecador. Então cuidado com o pecado. Segundo, que todos os homens pertencem a Deus. Todos serão consagrados a Ele, quer para o seu prazer, quer para a sua ira. A pergunta que realmente importa é: que tipo de sacrifício serei? Paulo vai falar que nós devemos apresentar nossos corpos como sacrifício puro e agradável a Deus, santo, agradável a Deus. Mas aqui fala também de que os ímpios serão um sacrifício. A pergunta é: qual sacrifício você será? Porque você pertence a Deus e você será sacrificado a Deus, né? Ou consagrado numa vida em Cristo, ou destruído pela ira de Deus. Então a pergunta que mais importa é: que tipo de sacrifício eu serei? Que esse mundo será julgado, nós aprendemos também. Todos os homens comparecerão diante do tribunal divino para ouvirem a sentença da parte de Deus. Sobre eles a ira do Senhor recairá, e jamais deles se apartará. Não devemos, portanto, irmãos, amar o mundo. O livro de Isaías é sempre a pergunta assim: por que você está confiando no mundo? Lembra que o problema de Isaías, o problema do povo da época de Isaías é confiar no Egito, lembra? Confiar no Egito, confiar na Síria, lembra? A grande questão de Isaías é: por que vocês não confiam em Deus? Confie em Deus. Confiança no mundo trará isso aí: juízo, morte, dor, ira. Por que vocês amam o mundo? Você deve amar a Deus. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. E aí, quem não ama a Deus, o destino é esse que nós vimos. Então, não ame o mundo, nem as coisas que ela mundo. Esse mundo será julgado. Não confie no mundo, ele vai acabar, ele será destruído. Esse mundo como conhecemos. Então não é digno da sua confiança. Confie em Deus. Por fim, que não há como escapar do juízo divino, a não ser pela provisão de Deus em Cristo para os pecadores. Olha que texto do livro de Romanos 5 que fala tanto ao que nós ouvimos aqui sobre a ira de Deus e como nos livrar dessa ira. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Poderá ser, não quer dizer que vai.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora seremos justificados pelo seu sangue. Lembra do sangue derramado nos ímpios lá? Mas nosso sangue não será derramado, porque o Cristo derramou por nós. Seremos também salvos daquela vida lá que nós vimos. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos não a ira mais, mas a reconciliação. Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Esse dia que nós vimos aqui em Isaías 34, ele vai acontecer. Um dia, lembra o ano e o dia. Mas nós não passaremos pela terrível experiência da morte eterna, do terror de Deus, porque Cristo passou por nós. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que nós nos mantenhamos pela graça dele, confiando sempre e agradecendo sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo por nos salvar da ira de Deus, a ira justa de Deus. Deus abençoe, amém.